Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Cristiano Marcel, o canal que vai fazer você perder o medo da matemática. Na aula de hoje, conjunto dos números racionais. Mas espere, essa aula de hoje é para você que diz não ter aprendido frações, que não conseguiu compreender bem, que tem dificuldades em manusear as frações. Vou falar de tudo minuciosamente, para compor tudo o que você precisa para se dar bem em qualquer prova. Vamos comigo? Roda a vinheta. Como prometido, vamos lá. Quando aprendemos números racionais, a definição dada é essa expressão toda. Não estou nada preocupado agora se você vai entender essa expressão. Minha intenção é edificar o seu conhecimento para que você consiga chegar até esse conceito, digamos assim, um pouco mais elaborado, para você conseguir deslanchar. Então vamos passo a passo. Vamos definir uma fração. Vamos falar do conceito de fração. Quando pegamos o inteiro e dividimos em partes iguais, isso é interessante que você saiba, ele deve ser dividido em partes iguais. Quando pegamos o inteiro e dividimos em partes iguais, temos o que chamamos de uma fração, onde essa quantidade de partes iguais em que foi dividida o inteiro, nós vamos colocar na parte de baixo da fração. É o denominador. Denominador é o número de partes iguais que você dividiu inteiro. Suponhamos que seja uma pizza, divida em 5 pedaços, denominador 5. Suponhamos que seja uma barra de chocolate, dividiu em 10 pedaços, denominador 10. Beleza? Numerador é a quantidade de partes que você toma para si. Então, imagine que isso aqui seja uma barra de chocolate e você dividiu em 5 partes iguais. Dessas 5 partes, você tomou 3 para si. Essas 3 partes pintadas de verde. Essa parte, esse valor, essa quantidade vai para o numerador. Então, temos 3 sobre 5. Então, vamos nessa. 5, denominador, é a quantidade de partes iguais que dividimos o inteiro. 3, o numerador, é a quantidade de partes que tomamos para nós. Beleza? Mas como é que vamos ler uma fração? Até nisso eu estou preocupado com você. Vem comigo. Para você ler uma fração, se o numerador dela for igual a 1 e os números que aparecerem no denominador forem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, para cada um deles temos uma denominação. Quer ver? Se tivermos 2 sobre 3, digamos assim, o denominador 3, vamos chamar essa fração de 2 terços. Está aparecendo na tela aqui para você. Se o denominador for igual a 4, 1 quarto. 1 quarto. Caso o denominador seja 5, 3 quintos. De novo, 3 quintos. Denominador 7, 3 sétimos. Denominador 6, 2 sextos. Denominador 8, 5 oitavos. Denominador 9, 6 sobre 9, 6 nonos. Quando o denominador é apenas o 2, por exemplo, quando escrevemos isso, temos digamos, não a mania, mas a vontade de falar que isso aqui é 1/2. O certo seria dizer meio. Não se fala 1/2, se diz meio. Então, essa fração, em especial deixei para escrevê-la depois, ela é lida como meio. Ainda temos outras leituras. Preste bem atenção. Frações cujo denominador é 10, 100, 1000. Todas essas frações são chamadas de frações decimais. Todas elas. E como se lê? Se o denominador é 10, décimos. 100, centésimos. 1000, milésimos e assim por diante. Aqui temos 3 décimos, 43 centésimos, 21 milésimos. Repetindo, todas essas frações cujo denominador é uma potência de 10, 10, 100, 1000 e assim por diante, são chamadas de frações decimais. Caso essas frações não sejam decimais, elas são classificadas como frações ordinárias.
Então, frações decimais, aquelas que têm como denominador potências de 10, 10, 100, 1000. Se não é fração decimal, é uma fração ordinária. Essas duas aqui, por exemplo, são frações ordinárias. Denominador, quando for maior que 10, a leitura é um pouquinho diferente. 5 sobre 12. Temos que ler da seguinte forma. 5, você coloca o denominador, 12, e após a palavra, ou sufixo, ou chame como quiser, de avos. 5, 12 avos. Fica grande, né, Cristiano? Mas é assim mesmo que é falado. 7 sobre 42. Vamos ler 7. E aí temos que escrever isso. 42 avos. Que ficou meio juntinho, vamos colocar um pouco mais. Tá aí. Consegue ler uma fração? Ótimo. Agora você tem que conseguir classificar uma fração. Uma fração pode ser própria, imprópria ou aparente, dentre outras. Comecemos por essas três. Quando ela vai ser própria? Quando o numerador for menor que o seu denominador. Como, por exemplo, 4 sobre 7. O numerador é 4, denominador 7, 4 menor do que 7, fração própria. Uma fração é imprópria quando o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, 13 sobre 5. Se o numerador é maior que o denominador, chamamos essa fração de fração imprópria. Mas essa fração imprópria não entra muito na minha cabeça, Cristiano. No próximo bloco, vamos representar a fração imprópria. Calma, fique tranquilo. Fique comigo. Mas antes, deixa eu te fazer um pedido. Vai lá, inscreva-se no canal, acione o sininho, faça seus comentários, comentem e não deixe de dar o like. Senta o dedo nesse like, dizendo para todo mundo, compartilhando que as nossas aulas existem, que o canal do professor Cristiano existe. Eu te agradeço de coração. Fração aparente. A fração aparente ela tem aparência de uma fração, quando na realidade ela poderia não ser. É quando o numerador é múltiplo do denominador. Cristiano, você falando eu não entendo. Vamos colocar números então. Quando eu coloco o numerador 12 e o denominador 2, 12 é divisível por 2. Logo, essa fração poderia ser escrita como 6. Então, essa fração 12 sobre 2, ela tem aparência de fração, mas ela pode ser um número inteiro. Opa! Assim sendo, ela é uma fração aparente. Outro exemplo, 25 sobre 5. Olha, o numerador é múltiplo do denominador, outra fração aparente. Lembrando que toda fração aparente, a menos que o seu numerador seja zero, toda fração aparente é obrigatoriamente uma fração imprópria. Fora o caso em que o numerador é zero, mas esse nem conta. Continuemos. Bem, eu disse a você que iria falar particularmente de frações impróprias. E está aqui. Quando você tem uma fração como essa, que é uma fração própria, onde o numerador é menor que o denominador, você, para representar geometricamente, através dos quadradinhos, por exemplo, você divide em 6 partes, porque o denominador é 6, e pinta 4 dessas partes. 1, 2, 3, 4. Feito. Tá aí. Quando a fração é imprópria, como nesse caso, deixa eu pegar aqui na minha mesa, 7 sobre 3, eu vou ter que pegar grupos de 3 pelo fato do denominador ser 3. Não entendi, Cristiano. O numerador é maior que o denominador. O denominador é 3. Você vai pegar grupos de 3 até que ultrapasse, primeiramente, esse numerador. Peguei um grupo de 3. Note que eu coloquei de forma separada. Não foi junta, como nesse exemplo. Pintei 3 dessas partes. 1, 2, 3. Pergunto a você e pergunta idiota. 3 chegou a 7? Claro que não. Vou pintar o outro grupo de 3. 1, 2, 3. Totalizei 6. Repito, é necessário que eu fale isso para você. Os grupos estão separados. 3, 3 e 3. Chegamos a 7 pedaços pintados? Não, Cristiano, falta mais um. Então, você pinta mais um. Essa é a representação de uma fração imprópria. O que agora
fica fácil para você entender e fácil para eu mostrar para você como é uma fração imprópria representada através de um número misto. Quantas partes inteiras, quantos bloquinhos eu consegui completar? 1, 2. Então, esse número eu vou escrever como sendo 2 inteiros e 1 terço. Fala de novo, Cristiano. Vamos lá. Pintei 2 inteiros, ou seja, do grupo de 3 eu pintei essa trinca e essa trinca, por isso ficamos com 2 inteiros. E essa última trinca, que fica separada, não vou cansar de falar isso, eu pintei apenas uma delas para completar as 7 que eram necessárias, por conta do numerador. Então fiquei com 2 inteiros, e isso aqui nós vamos chamar de parte inteira do número misto, que é o número 2, está aqui. 2 inteiros e 1 terço, que é a parte fracionária. Vamos fazer outro? Olha aqui. Numerador 17, denominador 5. O numerador é maior que o denominador. Qual é o denominador? 5. Então vamos pegar grupos de 5. Primeiro grupo de 5, eu vou pintar todos eles. 1, 2, 3, 4, 5. É claro que não cheguei aos 17 ainda, só tenho 5. Vamos mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, totalizando 10. Vou pintar mais 5. Opa, Cristiano, totalizamos aqui 15, mas o numerador é 17. Preciso colocar mais um grupo. Vamos colocar aqui do lado, mais um grupo, e eu coloco até de outra cor para que você fique bem por dentro do que está acontecendo. Mais um grupo dividido em 5 partes. Claro, os inteiros todos devem ser congruentes, todos devem ser iguais. Todos os retângulos devem ser iguais. E aí, pintei. Dividi 1, 2, 3, 4, 5. E desses 5, vou pintar apenas 2. Por que 2? Porque eu já tenho 15 aqui. Para completar os 17, faltam apenas 2. Daí essas partes inteiras são 3 inteiros. E a fração que sobrou, que eu acabei de colocar aqui para completar, 2 quintos. Por que 2 quintos? Porque eu pintei 2 de um total de 5 partes congruentes. Então entenda, esses 15 não bastaram, porque o numerador era 17. Eu tive que colocar mais 5, mas não precisei pintar os 5. Precisei apenas de 2 para completar os 17. Número misto, 3 inteiros e 2 quintos. Agora nós vamos fazer o processo contrário. Eu vou pegar um número misto e passar por uma fração imprópria. Eu tenho aqui 2 inteiros e 1 terço. Eu vou colocar 2 mais 1 terço. Como o denominador é 3, eu vou transformar esse 2 numa fração aparente que falamos agora. 6 sobre 3. Sim, porque 6 dividido por 3, 2. E os denominadores agora serão iguais. Então eu somo essas duas frações. 6 mais 1, 7 terços. Ou, se você acha isso muito complicado, vamos colocar aqui 2 mais 1 terço. Falaremos de fração, soma, adição e subtração de frações daqui a pouco. Mas, por enquanto, podemos dizer que multiplicamos esse e somamos esse daqui. Não pode ser tão simples, mas olha, 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Repete o denominador, 7 terços, o mesmo valor que encontramos aqui. Vamos fazer aqui o outro, ó. 3 mais 2 quintos. Vem comigo, olha. Vou multiplicar primeiramente 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. 17, repetindo o denominador, 17 sobre 5. Tá aí. Belezinha? Não terminou. Então vamos falar de frações. Calma aí.
As tão temidas frações equivalentes não tem nada de horrorosas, nada de assustadoras. O que você tem que entender é o conceito. Então, eu coloquei aqui 3 pizzas. Imagine, pizza 1, pizza 2, pizza 3. Imagine que você tenha 2 pessoas na mesa. Você vai dividir essa pizza igualmente para 2 pessoas. Daí, você vai pintar, ou digamos assim, tomar para você uma dessas partes. Logo, a fração que você tem aqui, pintando das 2 partes apenas uma, é a fração 1 sobre 2. Ok, Cristiano, essa parte é fácil de entender. Tudo bem, então vamos agora à outra pizza. Imagine que você vá um outro dia, mas já leve 6 pessoas. Se você levar 6 pessoas, peraí, eu vou dividir essa pizza em 6 partes iguais. E se dessas 6 partes você pintar 3 delas, você tem uma outra fração. E essa fração é a fração 3 sobre 6. Porém, entenda, a quantidade de pizzas que você divide, a quantidade de fatias de pizza que você divide, não faz a menor diferença. A quantidade que você comeu, a quantidade que você pegou para si, é a mesma. Você pode ter dividido em 2 e pegado metade. É a mesma coisa que dividir em 6 e pegar 3 partes. Daí, a fração 1 sobre 2 é equivalente à fração 3 sobre 6. Vamos além. Vamos dividir em 4 partes iguais, como está aqui no canto. Dessas 4 partes iguais, você pinta 2. A pergunta que eu te faço é, a fração é a mesma numericamente? Não, já que temos 2 de um total de 4. Repito, numericamente? Não. Porém, você está comendo a mesma quantidade de pizza. A quantidade não muda, absolutamente. A mesma quantidade de pizza que você comeu aqui, você comeu aqui, você comeu aqui. Porém, as representações das frações são diferentes pela quantidade de pedaços que você cortou, que é diferente um do outro. Aqui, você dividiu em 2, comeu a metade. Aqui você dividiu em 6, mas também comeu a metade. Aqui você dividiu em 4 e comeu a metade. Esse é o conceito que você tem que ter de frações equivalentes. É claro que para a obtenção de frações equivalentes, basta você pegar qualquer número diferente de zero e multiplicar em cima, no numerador, ou embaixo, no denominador. Qualquer um, qualquer um. Imagine 3 quintos. Eu vou multiplicar em cima por 7 e embaixo também por 7. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 5, 35. A fração 21 sobre 35 é equivalente, não é igual, porque os números não são iguais, é equivalente à fração 3 quintos. Está aí. Façamos o mesmo aqui, para terminarmos a parte de frações equivalentes. Eu vou escolher um número qualquer, 8, por exemplo. Multipliquei por 8 em cima, multipliquei por 8 também embaixo. Em cima e embaixo, numerador e denominador. Essa fração será equivalente então a 2 vezes 8, 16, e 7 vezes 8, 56. Tá aí. Tira o print do quadro aqui, ó, para você estudar depois em casa. E com essa parte de frações equivalentes, terminamos esse vídeo falando de frações. Ainda teremos um outro vídeo que falará sobre subtração, soma, divisão, potenciação, tudo passo a passo para você, ok? Eu sigo pedindo de coração que você vá lá, inscreva-se no canal, acione o sininho, comente o máximo que você puder, peça aulas, fale o que você deseja para que possamos, eu e minha equipe, fazer o melhor canal para você. Meu nome é Cristiano Marcel, um forte abraço, nunca se esqueça, estamos sempre juntos. Até mais!